Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, vamos para mais uma. Seguinte, eu quero trazer hoje um pouco de estética e filosofia na formação humana, no que tange a educação, no que tange a construção do ser humano mesmo, né? Gosto sempre de pensar também de uma maneira bastante contemporânea. A gente está vivendo hoje em dia e a gente tem tecnologias avançadas e um número de informação gigantesco e a gente não pode ignorar isso. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? O mercado e a sociedade contemporânea em geral recompensa com muita facilidade o conhecimento utilitário. Acaba que também na educação, os professores e as universidades, tudo em geral tendem a ir mais para esse lado conforme esse movimento do sistema econômico se inclina para essa direção. Mas o que acontece? Existe mais ao ser humano do que meramente o que ele faz de forma ferramental, certo? Então, por exemplo, a gente pode pegar pessoas que estão há 20 anos numa mesma empresa e sabem fazer suas qualidades profissionais renderem muito bem, mas que em detrimento de suas qualidades pessoais, né? Então, a pessoa pode saber muitas técnicas, a pessoa pode ser um profissional muito ou um executivo muito bom e não saber lidar com conflitos internos, às vezes, né? Ou razões, preocupações existenciais que é saudável que ocorram. O pessoal costuma suprimir muito, sufocar essa parte para focar só no que dá resultado, enfim. A parte sensível, que vem, né, da sensibilidade, na verdade nos traz um outro paradigma para essa maneira de ensinar. Ela vai nos trazer um aprendizado através da experiência mais do que pela técnica propriamente dita. Por exemplo, assistir um monólogo de teatro pode ser uma coisa que me ensina infinitamente mais do que ler muito sobre teatro também. Isso já é bastante conhecido, mas até no ponto de vista de ser humano, por exemplo, uma pessoa no seu dia a dia, ela não se dispõe a fazer muitas coisas que um artista faz, por exemplo. Uma cena de nu frontal, por exemplo, não é todos os dias, não é fora dos teus relacionamentos que tu vai fazer isso. Ninguém sai na rua nu. Mas o artista traz o nu querendo expressar alguma coisa, né, seja de sua alma ou de seu roteiro, mas isso nos traz questionamentos e vibrações internas existenciais sobre o que está acontecendo. E isso, essa natureza mais profunda da experiência humana, é o que vem sido ignorado na contemporaneidade e é o que eu digo que deve ser resgatado. Consumir mais arte na formação da criança ou até mesmo depois de adulto. O lúdico, né, é uma maneira também de pegar uma experiência e tangibilizar ela através do contato físico direto de uma criança ou de um adulto qualquer com essa questão experiencial. Tem que ter claro também que sensível não é só a ver com as sensações. É uma coisa que transcende um pouco isso também. Na Grécia, tragédias e comédias que elas não eram apenas apresentações de artistas, né? Como hoje a gente tem o teatro nessa relação plateia, público e artista. Era uma coisa unificada ao sistema social que trabalhava em função da formação humana ser melhor por aquele ato, né? Então, as pessoas iam a essas tragédias e comédias e saíam com sua sensibilidade ética mais apurada, com outros valores, né, que naquela época eram prioridade. Então, eu vejo que da mesma forma que a gente pode trazer um ensino mais experiencial das coisas, a gente tem hoje, por exemplo, viagens como uma coisa muito comum, até mesmo na fase de formação mais inicial das pessoas, e isso é muito importante, na verdade, porque apesar de barato hoje em dia, antigamente, por exemplo, as viagens elas tinham um poder incrível de transformação e aprendizado sobre o próprio ser humano, porque o autoconhecimento ele é uma das coisas que amola essa nossa sensibilidade para nos desenvolvermos como pessoa, além dos mecanismos ferramentais usados para executar a nossa profissão, que sim, nós temos que ter, né, maestria deles, mas que a pessoa por trás é quem faz isso girar, né? Então, se essa pessoa consegue ter a sensibilidade de perceber o mundo de uma maneira mais alinhada com o seu próprio ser,
Então a gente teria, né, uma coisa mais fluida e menos mercadológica, vamos dizer assim, né? Mas, como eu ia dizendo, as viagens antigamente, elas davam a autores e qualquer um que viajasse mesmo, mas muitos deixam por escrito provas de que isso acontece, né? Entrar em contato com uma outra cultura te engrandece de uma maneira, às vezes, inexplicável, né? Por mais que tu lesse muita teoria, experienciando é como tu pode absorver um pouco mais disso, né? Trago essas questões porque nessa semana eu vi uma palestra muito interessante justamente sobre o assunto. Pretendo fazer um vídeo sobre a estética e o belo mais pra frente, mas eu quero trabalhar um pouco melhor nele, assim, uma coisa mais talvez um pouco mais extensa até. É basicamente isso que eu quero trazer aqui hoje, de parar um pouco de pensar só na utilitariedade, né, das nossas funções como ser humano e lembrar que existe um ser humano, né, controlando tudo isso e que tem suas percepções, sensibilidades e autoquestionamentos que não podem ser apagados e sufocados pelo desenvolvimento de um mundo completamente materialista, né? Então, só pra gente lembrar um pouco dessa consciência. Muito obrigado.